Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia de estrabismo. Como ela é feita, quais as técnicas possíveis, qual o melhor jeito de abrir a conjuntiva, como se preparar para a cirurgia e muito mais. Eu sou a doutora Júlia Rossetto, especialista em oftalmologia pediátrica, estrabismo e plástico ocular, mestre e doutora pela Unifesp. É importante falar que a cirurgia de estrabismo é feita nos músculos, que ficam na superfície do olho. Então ela não afeta a visão e nem muda o grau dos óculos. A cirurgia é feita no centro cirúrgico com anestesia, então o paciente não sente dor. Mas antes de falar sobre a cirurgia, eu queria falar sobre o que é o estrabismo. O estrabismo acontece quando os olhos estão desalinhados, ou seja, cada olho olha para uma direção diferente. Um deles é quando o olho desvia para dentro. Chamamos isso de desvio convergente. Agora, se o olho desvia para fora, chamamos o estrabismo de um desvio divergente. O olho pode ainda estar desviado para cima. Esse desvio é chamado de hipertropia. Ou então o olho pode estar desviado para baixo, que a gente chama de hipotropia. Além disso, o desvio pode ser alternante. O que é isso? Quando cada hora um olho desvia. Então, ora a pessoa desvia o olho direito, ora ela desvia o esquerdo. E isso acontece porque o estrabismo nada mais é do que uma alteração na relação de um olho com o outro. E é por isso também que o mesmo desvio pode ser corrigido com cirurgia no olho desviado, nos dois olhos ou mesmo no olho que não está desviando. E é isso que eu vou explicar um pouco melhor para vocês nesse vídeo. Para fazer o acesso aos músculos, é preciso abrir a conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana que recobre a parte branca do olho. Há duas principais formas de abrir a conjuntiva. A primeira delas é a incisão limbar. Nessa técnica, a gente faz um corte próximo à parte colorida do olho e outros dois cortes perpendiculares a esse. Depois disso, a gente acessa o músculo e faz a cirurgia. A segunda técnica é chamada de incisão fórnice. E por que isso? Porque o fórnice é essa região escondida pela pálpebra. Nessa segunda técnica é feito apenas um corte, e por isso ela é chamada de minimamente invasiva. Eu prefiro a técnica minimamente invasiva principalmente por duas razões. O fato da gente ter um corte mais distante da parte colorida do olho gera menos desconforto para o paciente. E a segunda razão é porque esteticamente é melhor, ele fica escondido pela pálpebra e o olho tende a ficar menos vermelho depois da cirurgia. Os olhos se movimentam por conta dos músculos que ficam na sua superfície. E os músculos se contraem simultaneamente a depender da direção do olhar. Por exemplo, quando você olha para a direita, o seu músculo de fora do olho direito, chamado reto lateral, se contrai ao mesmo tempo que o seu músculo de dentro do olho esquerdo, o reto medial, se contrai. Isso permite com que você olhe simultaneamente para a direita, contraindo esses dois músculos. Para esse movimento acontecer, é importante também que os antagonistas desses músculos, ou seja, os músculos opostos a ele, relaxem. Nesse caso, a gente vai relaxar o reto medial do olho direito e o reto lateral do olho esquerdo. Com essa combinação de movimentos, os olhos olham para a direita. É por causa dessa complexidade que existe mais de uma forma da gente corrigir o mesmo estrabismo. Depois de escolhido qual músculo a gente vai operar, há duas principais formas da gente corrigir um desvio, ou enfraquecendo um músculo ou fortalecendo. Para enfraquecer um músculo, depois de aberta a conjuntiva, a gente prende o músculo em fios, solta ele do olho e move ele um pouco para trás, diminuindo a sua força. Se você pensar num cavalo, é como se você afrouxasse as rédeas, permitindo que o cavalo virasse o rosto no sentido oposto. Agora, para fortalecer o músculo, a gente faz o oposto. A gente corta a parte inicial do músculo, passa os fios de estrutura mais atrás e avança esse músculo, aumentando a sua força. No mesmo exemplo do cavalo, é como se você puxasse a rédea fazendo o olho ou o rosto do cavalo virar em direção do seu fortalecimento. E assim a gente consegue corrigir todos os tipos de desvio. O enfraquecimento pode também ser feito com uma aplicação de toxina botulínica, aquela mesma medicação que a gente usa para aliviar as rugas. E o fortalecimento pode ser feito também com uma técnica chamada de plicatura, onde a gente dobra um músculo sobre ele mesmo, é também outra forma de fortalecer. Agora, para ilustrar tudo isso que eu falei até agora, eu vou exemplificar 3 formas de corrigir um mesmo desvio. Imagine que uma pessoa tem o olho esquerdo desviado para dentro, ou seja, um desvio convergente do olho esquerdo.
Para corrigir esse desvio, eu posso primeiro enfraquecer os dois músculos internos, ou seja, enfraquecer os retos mediais dos dois olhos. Eu posso também fortalecer os retos laterais, os músculos externos dos dois olhos. E terceiro, eu posso enfraquecer o músculo interno do olho esquerdo e fortalecer o músculo externo, ou seja, enfraquecer o reto medial e fortalecer o reto lateral. Dessas três formas, eu consigo corrigir esse mesmo desvio. Além disso, eu posso fazer a cirurgia com uma sutura ajustável. Mas o que é uma sutura ajustável? É uma forma diferente de prender o músculo. Nessa forma, a gente acorda o paciente no final da cirurgia e examina para ver se o alinhamento está correto. Se o estrabismo ainda estiver presente, a gente pode mover esse ponto até que os olhos fiquem alinhados. Esse tipo de sutura é indicado em pacientes adultos e que têm visão dupla. Assim, a gente consegue personalizar o resultado da cirurgia. E o que seria personalizar a cirurgia? Se a gente consegue mudar a posição do nó mesmo depois da cirurgia, o paciente consegue informar o que ele está vendo com o resultado da cirurgia. Então, se o olho continua desviado, ou se, por exemplo, ele continua vendo duplo, a gente move esse fio de posição, corrigindo ainda mais o desvio, até que o paciente vê uma imagem única ou a gente vê que não tem mais desvio presente. Mas como se preparar para uma cirurgia de estrabismo? Primeiro, você precisa ser avaliado por um oftalmologista especialista em estrabismo. Outro nome para isso é estrabólogo. Vocês viram como é complexo avaliar a musculatura e decidir sobre a melhor opção, então é importante que um especialista te avalie. Depois disso, vai ser preciso fazer uma avaliação pré-anestésica. O que significa isso? Você pode passar por um cardiologista se você tiver alguma condição de saúde e isso vai ser avaliado para garantir que você não tem nenhum risco de se submeter à cirurgia. No dia da cirurgia, é preciso 8 horas de jejum, de comida e líquidos, inclusive de água. A cirurgia é feita no centro cirúrgico e você vai ter alta no mesmo dia, sendo adulto ou sendo criança. Nos primeiros dias do pós-operatório, é comum sentir um desconforto, principalmente quando move os olhos para os lados. Esse desconforto tende a melhorar ali já pelo 3º dia depois da cirurgia. Você vai precisar usar colírios de antibiótico no olho operado. Geralmente as pessoas conseguem voltar tanto para atividades escolares como de trabalho cerca de 7 dias depois da cirurgia. Mas é preciso fazer um repouso de atividades físicas intensas, banho de mar e de piscina, por 30 dias. Não há restrição de leitura ou de uso de eletrônicos, então esse tipo de atividade não precisa ser suspendida. Na cirurgia de estrabismo, a gente usa fios absorvíveis, ou seja, eles caem sozinhos e a gente não precisa tirar no pós-operatório. Então, se você ou seu filho tem estrabismo, procurem um oftalmologista e vejam qual a melhor forma de corrigir. Se você quer saber mais sobre estrabismo na criança ou no adulto, veja nossos outros 2 vídeos. O link vai estar na descrição desse vídeo.